Shalom, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia e esta é a segunda parte da aula dupla 3, que são as aulas 5 e 6. Essa também é a segunda parte da aula 5. Professor, o senhor hoje nos cumprimentou com shalom. O que é shalom? Shalom é uma palavra hebraica, né, que significa paz. Inclusive era uma forma comum entre o povo judeu se cumprimentar desejando a paz. Você se lembra até que Jesus, quando ensinava os seus discípulos, ele disse: quando você chegar numa casa, você deseje paz sobre eles. Né? Então é algo interessante. Até nós que somos pentecostais, nós temos esse hábito, né, de cumprimentar com a paz. Mas vamos lá. Nós vamos começar essa parte falando acerca do termo que foi dado para aquilo que a Bíblia chama de Escrituras Sagradas, né, que é o livro que nós estamos a estudar, né, que é a base da teologia, como nós temos afirmado. As Escrituras Sagradas foram nomeadas. Quem nomeou? O cristianismo, como o termo conhecido no mundo todo que é Bíblia. Então, lá no tempo de Jesus, eles não chamavam a Bíblia de Bíblia. Eles chamavam de Sagradas Escrituras, a lei e os profetas, né? Então havia uma outra forma deles chamarem, eram os escritos. Na verdade, quando nós falamos de escritos, vai nos levar para a ideia que a igreja teve. Mas a igreja poderia ter utilizado um termo grego, grafê, né? Para escrito ou escrita. Mas ele preferiu, a igreja, né, preferiu utilizar um termo grego, que é grego, né, que significa livros. Veja aí, Bíblia, que é uma palavra grega, do grego koiné. É bom lembrar então que o Novo Testamento foi escrito em grego, né, que era a língua utilizada naquela época de uma forma geral no Império Romano. Porque antes do Império Romano, teve um outro império, né, que foi o Império Grego, quando Alexandre saiu da Macedônia e começou a dominar, acabou dominando, né, o Império Persa. Lembra-se, né? Nós temos ali a realidade do primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, né? E aí então veio o Império Grego. E quando o Império Grego dominou, ele implantou a sua cultura com a filosofia, que foi uma coisa muito forte naquela época, influenciou toda aquela sociedade ali da Europa, Oriente Médio, o norte da África todo, né? Essa é a realidade da história bíblica, né? Mas acontecia lá na China, o que acontecia na América? Bom, acontecia, é lógico, tinha uma história para eles, mas a Bíblia Deus não quis incluir essa história na proposta que ele tem de revelação para a humanidade. Mas o fato é que o Alexandre, né, quando ele depois faleceu, o seu governo foi dividido lá em 4 partes pelos seus generais, mas eles implantaram a língua deles, que era o grego. Não é o grego atual, é parecido, mas hoje é um grego um pouco diferente daquela época, porque a língua se modifica, né? Então a gente chama esse grego koiné, que significa grego comum. E lá em Israel se falava grego, porque era como se fosse o inglês dos dias de hoje, se falava em todo lugar. Apesar de que no Império Romano a língua era o latim. Agora, o povo comum não falava mesmo a língua que eles tinham aprendido em Babilônia, porque quando eles estavam em Babilônia, eles falavam aramaico. E eles voltaram falando aramaico. Mas aí aprenderam o grego. Depois até tiveram que aprender também o latim. E o hebraico? O hebraico era algo que tinha se perdido. Poucos falavam hebraico, só mesmo a nobreza, né, os sacerdotes e os fariseus, estudiosos da Bíblia.
né? Tanto é que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando apresentou a sua defesa falando em hebraico, todos pararam, porque não era comum as pessoas saberem o hebraico. Mas vamos voltar aqui. Nós estamos falando do mundo das línguas, vocês vão até ter uma disciplina sobre isso, mas o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, porque o povo falava hebraico. Aí nós tivemos o cativeiro babilônico que mudou tudo, né? E aí nós estamos no Novo Testamento com o Império Romano e a língua comum era o grego. Então, pode ter sido escrito alguma coisa em outra língua? Pode, principalmente o aramaico, por exemplo. Mateus provavelmente tenha sido escrito em aramaico. Mas é claro que foi traduzido para o grego, né? Depois nós vamos falar sobre esse detalhe. Mas a Bíblia é uma palavra do grego, e do grego koiné, e significa livros, que é plural, porque o singular é biblion. Vocês estão vendo aí as letras, inclusive gregas, né, para verificar essa, então, biblion é livro, e no plural, bibliá, livros, né? Aí nós vemos aí, por exemplo, uma frase toda em grego, né? E nós vemos aí escrito em grego e embaixo transliterado. Esse é que é o termo, transliterar. É pegar a letra que é de uma outra, que não é a que nós temos, a nossa letra é latina, né? Então nós pegamos, passamos para a nossa letra, né? Que é o A, B, C, D, E, F, aquele que nós conhecemos, as nossas letras. Então ali você vê transliterado, Biblos, Geneseus, Iesu Cristo, Ruios, David, Ruios, Abraham. Então, isso é traduzido, agora não é transliterado, é traduzido. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, o termo Bíblia ficou sendo o termo que especifica as escrituras sagradas. Por que eu falei desse texto? É só para mostrar a palavra aí, né? Biblos, Biblogeneus, ou o livro da origem, né? Nós temos outros termos para o livro de Deus, que é a Bíblia. E nós não vamos ler todos esses textos, eles estão aí, então eu recomendo que você dê uma parada agora no vídeo com essa tela e você pegue, anote, ou então vá abrindo sua Bíblia e lendo texto por texto para confirmar. Ah, não vou ler não, vou passar para frente, deixa isso para lá. Não, não faça isso. Pare, leia. Se nós estivéssemos na sala de aula presencial, provavelmente nós também não poderíamos ler, por causa do nosso sistema, EAD, né? Mas eu orientaria, o professor orientaria para leia, né? Então leia, gaste esse tempo lendo, é importante. Veja, nós temos aí 5 palavras que a Bíblia fala acerca de si mesmo, como escritura, escrituras, sagradas escrituras, tem o termo oráculos de Deus, que também merece um estudo um pouquinho particular, de Romanos 3:2, e palavra de Deus, que também é um termo muito comum utilizado por nós. Eu não vou ler aí os textos, vou deixar aí para você, porque são muitos textos, né? Mas dê uma parada, conforme eu falei, e leia esses textos. A Bíblia, ela foi dividida em 2 partes. Agora, tem alguns pontos que são fundamentais no estudo de uma disciplina, né? E isso é algo que você, obviamente, tem que saber. Se houver uma pergunta, a Bíblia é dividida, as grandes divisões da Bíblia é qual? Antigo e Novo Testamento, né? Ou Velho e Novo Testamento. Agora, os livros da Bíblia judaica, ou seja, como os judeus dividiam a Bíblia, era diferente do nosso, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, mas nós, igreja, pegamos o Velho Testamento e transformamos em 39 livros. Eu vou explicar por que depois, que eu estou falando que existe diferença. E a Bíblia da igreja, ou seja, o Novo Testamento, 27 livros. Então, no total, nós temos 66 livros, mas essa é a divisão atual, que considera, inclusive, parte da compreensão da revelação da igreja acerca da Bíblia Sagrada. Outros livros também eram chamados de A Lei e o Profeta.
quer dizer, o livro dos judeus, me desculpe, o livro dos judeus, não é outros livros, mas é o livro. Qual o livro? A Bíblia, o Velho Testamento. Veja aí, Lucas 16, 16, a lei e os profetas. Mateus 7, 12, a lei e os profetas. Mateus 5, 17, a lei, os profetas. Os judeus dividiam em 3 partes os 39 livros que eles consideravam como escrituras sagradas. Veja aí em Lucas 24, 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim foi escrito. Na lei de Moisés, que era o Torá, que eles chamavam, nos profetas, que eles chamavam de Nevrim, e nos salmos, que eles chamavam de Keturim, que é os escritos. Então, veja, são 3 divisões grandes que os rabinos tinham, que os judeus tinham. Essas 3 divisões é que promoveram um acróstico, que era muito comum entre os judeus, e eles chamavam, então, o Velho Testamento pelo nome Tanar. Se você for perguntar para um judeu, para um rabino, você falar, o Velho Testamento, ele não vai saber o que é velho, até porque ele não acredita que é velho, para ele é o Testamento, não existe o novo, para um judeu, né? Para a religião judaica. Não considera a ideia de Jesus como o Salvador, como o Messias, né? Mas eles colocaram o nome utilizando aquelas 3 divisões que nós vimos anteriores aí, ó, Torá, Nevrim e Ketrim. Veja, quando você pega essas 3 na língua hebraica, você vai ter as primeiras letras, que estão aí até a letra em hebraico, eles pegaram as primeiras letras e criaram um acróstico, né? É como se pegasse um nome, por exemplo, meu nome é Marco Antônio de Castro Faleiro. Aí se eu pegar o meu acróstico, eu posso fazer M-A-C-A-F, né? E eu posso falar Macaf. Quer dizer, significa que é o meu acróstico, né? Eles criaram, nós temos um outro acróstico que é Amém, né? Que é El Melech Neman, né? E aí pegaram E-M-A-N, né? Então, Amen. A mesma coisa acontece aqui, Tanar. É um acróstico de 3 letras das divisões tradicionais do texto massorético. Então, Torá, Nehim, Ketrim. Aí você pega ensinos, profetas e escritos, que resulta na palavra Tanar. Professor, o que é texto massorético? Isso tem a ver com Esdras. É que a língua hebraica ela era em letras que eram consoantes. Quando Esdras voltou, né, da Babilônia, a língua hebraica estava se perdendo. E também a escrita da Bíblia estava se perdendo. Aí ele criou um grupo de pessoas para ensinar a Bíblia. Esse grupo, mais tarde, foi chamado de fariseus, né, que significa os separados. E aí ele criou letras que significavam as vogais, né, porque eles só tinham consoantes, que são esses pontozinhos. Se você olhar, você vai ver uns pontozinhos aí, né, uns risquinhos. Isso aí é chamado as letras massoréticas. E no texto massorético, quer dizer, a partir de Esdras, o rabinato, né, começou a construir toda uma teologia que foi aquela que chegou em Jesus. E uma das coisas que eles começaram a nomear coisas, né, construir um sistema metodológico, teológico, né? E aí, então, pegaram aquilo que já era um costume e deram nome, né? Um nome. Então, o Velho Testamento, a Bíblia, para eles não chamam de Bíblia, eles chamam de Tanar. Mas é só o Velho Testamento, não é o Novo. Porque lembre-se, os judeus, no sentido dos seguidores do judaísmo, não acreditam que Jesus é o Messias. Então vamos terminando mais uma parte. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Que Deus os abençoe.